Vamos falar agora sobre o varistor, ou VDR. O varistor é um componente que está presente principalmente nas fontes chaveadas. A aplicação desse componente é muito comum em fontes chaveadas, porque o varistor é um componente que apresenta uma resistência variável. É um resistor que depende da tensão, ou seja, da voltagem. Então, o VDR é justamente isso, um resistor dependente de voltagem, ou seja, dependente de tensão elétrica. A resistência desse componente diminui quando ele recebe certa voltagem, ou seja, certa tensão em seus terminais. Quando seus dois terminais têm uma diferença de potencial, ele reduz a sua resistência. Então, quanto maior a tensão, quando eu vou subir a tensão, ele reduz a resistência. Então, eu vou elevar a tensão elétrica e ele começa a conduzir eletricidade. Eu tenho aqui na bancada um varistor, e eu coloquei aqui no multímetro, testando ele no multímetro, ele é um resistor aberto, assim, de resistência bem alta. Meu multímetro é na faixa aí de 200 mega, ou seja, 200 milhões de ohm, e mesmo assim não detecta nada, não consegue detectar nada no varistor. Ou seja, resistência nenhuma, nenhuma mesmo no varistor. Agora, quando eu submeto esse varistor que está na minha mão, é um varistor de 250 volts. É um varistor de 250 volts. Se eu colocar ele em 220, tudo bem. Ele vai funcionar, ele não vai conduzir, não vai deixar a corrente passar nele, não vai passar não. Agora, quando eu ultrapasso aí 250 ou acima disso, o que acontece? Ele agora começa a circular corrente no componente, porque a resistência reduz. Se a resistência reduz, então ele é um caminho para a corrente. Concorda comigo? Ele se torna um caminho para a corrente. Isso em tensões acima de 250 volts. Ou seja, quando tem algum problema na minha rede elétrica aqui no meu estado do Maranhão, é 220 volts. A tensão normal, 220 volts. Quando chega aí em 250, ele passa a conduzir. Ele conduz eletricidade, tá? Isso que eu estou falando aqui, 220 volts, 240 volts, 250 volts, eu estou falando de AC, volts médio, volts RMS, tá? Então, estou tomando por base isso aí, volts RMS. Quando chega em 250, ele conduz eletricidade, ele passa a conduzir eletricidade, veja bem que é assim, ó, a câmera está aqui, ele passa a conduzir eletricidade de um terminal para o outro. E o varistor ele é posicionado depois do fusível. O segredo dele é colocar ele depois do fusível, porque ele vai fechar o curto, quando a tensão subir, para proteger o aparelho, ele vai fechar um curto e vai abrir o fusível. Tá? Ele é um dispositivo de proteção. Se minha fonte chaveada for alimentada aí acima de 250 volts, para proteger a minha fonte, ele vai se sacrificar. Então, ele vai dar a vida dele para salvar o restante dos componentes. Ele vai se sacrificar juntamente com o fusível para salvar o restante do circuito. Tá? Aqui, na hora de substituir, não tem polaridade. Qualquer lado é lado. Vamos olhar aqui o esquema elétrico. É um esquema elétrico de um som LG CM 4350. E aqui é o esquema onde tem uma fonte, é o esquema da fonte. E temos aqui a entrada de energia, como vocês estão vendo aí no esquema, entrada da rede elétrica. Então, esses dois pinos é o pino de conector de alimentação da fonte chaveada. Veja que aqui sobe a energia
e passa por dentro de um fusível, ó. Então, essa serpente aqui, ó, que é ondulada, é o símbolo de um fusível. Então, a eletricidade passa por dentro desse fusível para depois chegar no varistor. Aqui está o símbolo do varistor. O varistor está na posição VR901. Você pode conferir na placa do som, nesse endereço aqui, VR901. E aqui é o símbolo do varistor. E o outro lado do varistor está ligado aqui, ó, descendo, também na rede elétrica. Então, ó, veja só, ele já recebe direto da rede elétrica. Ó. Veja que está aqui o símbolo do conector, do cabo de alimentação. Aqui, conector da placa, esses dois pontos redondos aqui, esses dois círculos, é o conector da placa, entrada de energia da placa. E essa linha vem aqui, faz uma curva, vem aqui, sobe e entra no varistor. O outro também, ó. Isso aqui sobe, passa por dentro de um fusível, que é um fusível aqui de 3,15 ampere, está aqui, e a energia passando por dentro do fusível chega no varistor. Esse varistor, se ele entrar em curto, o que acontece? Se ele entrar em curto, a corrente vai ser máxima no fusível e o fusível abre. Quando eu tenho a tensão normal de 220 volts, vai passar normalmente aqui, ó. Passa pelo fusível, o varistor está fora do circuito, porque ele, na tensão aí, na tensão normal da rede, ele não conduz nada. Então, o circuito funciona normal. A tensão vai subir aqui, vai para os filtros, vai lá para o chaveamento, passa pela fonte retificadora, né? A ponte retificadora aqui vai alimentar lá aquele capacitor, e como vocês conhecem. Mas o que eu quero chamar a atenção é para a posição do varistor. Ele sempre vai se encontrar aqui na entrada. Aqui são os primeiros componentes, varistor e fusível. Porque se a tensão aqui ultrapassar o normal e chegar aí a 250, 260, 270, se chegar nisso, tá, em volts RMS, o que vai acontecer? Esse fusível aqui vai entrar em curto. Ele vai fechar um curto e o fusível vai queimar. Aí para. O fusível queimou, não tem mais perigo nenhum. Não tem mais energia entrando na placa, não tem mais perigo nenhum. O fusível queimou, parou o circuito, parou tudo. Faz uma paralisação total. Não tem mais energia chegando na placa. Se o fusível queimou, abriu, já não conduz mais. Então, dessa maneira, o fusível, junto com o varistor, eles formam uma dupla que vão estar salvando o circuito de altas tensões. E com esse vídeo eu espero ter ajudado nossos alunos, tá? Também os internautas que têm nos acompanhado, e continue aí se dedicando na eletrônica. Estamos ainda recebendo inscrições para o curso de eletrônica básica. Na descrição desse vídeo, vou deixar aqui o link para você conhecer nosso material. Vou deixar o link para você conhecer nosso curso de eletrônica básica. As pessoas aí estão comentando, estão gostando, estão interagindo. Eu agradeço muito o carinho de vocês e também agradeço pela atenção de ter acompanhado até aqui. Tá? Te vejo na próxima aula.